Com a preparação do Cruzeiro que foi encerrada, daqui a pouco vamos trazer todos os detalhes do duelo para o Cruzeiro, o que pensa o Tite aí para o duelo diante da equipe do Corinthians. Mas teve goleada dos crias da Toca, o Cruzeiro Sub-17 fez 6-0 para cima do Cuiabá, o jogo na Toca da Raposa 1. O Cruzeiro agora se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil da categoria. Foram 2 gols do Tailon, 2 do Ronald, 1 do Miguel e 1 do Dudu. Cruzeiro Sub-17 fazendo bonito. Sub-20 já tinha estreado com vitória no Brasileiro da categoria. E agora a Copa do Brasil Sub-17 no Brasileiro Sub-20. O Cruzeiro tinha estreado com vitória. No Sub-17, Copa do Brasil, goleada e classificação para as oitavas de final. E uma notícia também de base: o Cruzeiro assinou o contrato profissional com o atleta Caio César. Até janeiro de 28, ele estava no Grêmio Osasco Audax de São Paulo e chega para compor o Sub-20 do Cruzeiro. É um reforço aí para os crias da Toca. Nesta quarta-feira teremos o Cruzeiro em campo diante da equipe do Corinthians e a previsão de público registrada em ata de 30 mil torcedores. Acho que não vai alcançar isso, devemos ter um público acima dos 20 mil, mas ainda tem muito ingresso, então por isso acho que não alcança essa previsão de 30 mil torcedores. No segundo jogo do Cruzeiro em casa, nesta Série A, o Cruzeiro estreou perdendo para o Botafogo. Depois em casa, a estreia foi no Mineirão diante do Coritiba e a derrota de virada, o empate com o Mirassol e agora o Cruzeiro na quarta rodada diante do Corinthians. Corinthians que pode aí dar uma mesclada no time, pensando na semifinal do Paulistão, mas independentemente disso, o Cruzeiro tem que entrar em campo para buscar a vitória, para buscar os 3 pontos. A preparação foi encerrada e o técnico Tite recebeu boas notícias do departamento médico. A gente tinha falado sobre Caio Jorge e Arroio. Eles iriam fazer um teste no treinamento e a informação é que foram aprovados neste teste. Treinaram normalmente com o grupo, estão relacionados e aí, claro, o Tite vai aguardar até esta quarta-feira para a definição da equipe, mas estando bem, o Caio com certeza é titular e aí fica a dúvida se o Arroio começa ou se o Tite mantém a formação que ele colocou lá em Pouso Alegre, diante da equipe do Pouso Alegre, com o Christian de um lado e Gerson do outro. O Cruzeiro já concentrado e a outra boa notícia do dia foi o Cauã Moraes, que trabalhou também com o grupo, voltando a ficar à disposição. Não sei se vai ser relacionado, até porque o Cruzeiro tem 3 laterais pela direita. Chico da Costa iniciando aí uma transição, ainda precisa de mais um tempo para ser totalmente liberado. E o Jonathan Jesus também na preparação física, bem perto de retornar e ser opção aí para o técnico Tite. Acho que para essa quarta-feira ainda não. De qualquer forma, o Tite já tem Vidalba, muito bem, o Fabrício Bruno, o João Marcelo e os 2 garotos que ele vem relacionando, o Janderson e o Bruno Alves. Discurso no Cruzeiro é de jogo decisivo. Todo mundo sabe que o Cruzeiro precisa buscar a primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro para evitar uma pressão ainda maior em cima de todos e, claro, principalmente da comissão técnica. 1 ponto em 9 até agora e o Cruzeiro precisando de vencer esse jogo diante do Corinthians para deixar a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. Quero falar também sobre Sinesterra, um dos piores negócios recentes da história do Cruzeiro. Para completar, isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças, Fagner liberado para enfrentar o Corinthians e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com informações importantes de mercado. A janela de transferências para contratações de atletas se encerra em 3 de março, mas há uma brecha para os clubes brasileiros, que vão poder registrar jogadores novos que tenham disputado os campeonatos estaduais até 27 de março. Então, a verdade é que a janela de 3 de março funciona mais para jogadores que possam vir de fora ou que não disputaram um campeonato estadual. Outra informação importante, a Copa do Brasil desse ano vai permitir que o atleta dispute essa competição por 2 times diferentes. A única regra em relação a isso é de que esse jogador
vai poder mudar de clube até a quinta fase. Depois disso, não pode mais mudar de clube. Só para citar um exemplo, o Maceió, atacante da Portuguesa, ele pode entrar em campo na quinta-feira pela Copa do Brasil, pela Lusa, e isso ainda vai lhe permitir jogar por um outro clube, desde que a transferência aconteça antes da quinta fase. Você sabia que Fagner, enfim, poderá enfrentar o Corinthians sem pagamento de nenhuma multa para o Cruzeiro? Vale a lembrança de que o Cruzeiro contou com o Fagner na temporada passada, na oportunidade emprestado pelo Corinthians. O contrato foi rescindido em dezembro. E o Fagner, apesar de ainda ganhar R$200 mil por mês do Corinthians, do seu salário de 800 mil mensais, Fagner está autorizado, liberado, sem pagamento de qualquer multa para enfrentar o Timão. Na temporada passada, se entrasse em campo, o Cruzeiro era obrigado a arcar com uma multa de alguns milhões de reais. Fagner tem disputado a posição com o William muito criticado pelo torcedor, mas que conseguiu boa impressão na vitória por 2-1 contra o Pouso Alegre no sábado, primeira partida semifinal do Campeonato Mineiro. Só para completar, em relação à Raposa, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na quarta-feira, Mineirão, jogo das 20 horas, Caio Jorge e Arroio podem ser novidades, eles foram poupados na partida desse fim de semana. Preciso falar sobre um dos piores negócios feitos recentemente no Cruzeiro. Sinesterra, meio atacante colombiano de 26 anos de idade, custou apenas pelo empréstimo 16 milhões de reais. E 6 meses depois de chegar do Bournemouth, hoje ele tem mais lesões do que partidas como titular. Foram 4 lesões nesse período e apenas 3 jogos desde o início. O Sinesterra jogou 16 vezes, somando também as partidas como reserva, dos 32 jogos que o Cruzeiro atuou desde 22 de agosto, quando ele foi anunciado como reforço. O pior vem agora, existe nesse contrato de empréstimo uma obrigação de compra caso metas sejam batidas. E uma fonte minha do Cruzeiro assegurou que, assim que foi contratado e fez seus primeiros jogos, Sinesterra já bateu a meta, o que obrigará o Cruzeiro a comprá-lo por 21 milhões e 300 mil reais. Detalhe importante, 16 mais 21, e a gente está falando de 37 milhões de reais investidos no Sinesterra por apenas 50% dos direitos econômicos. Se quiser adquirir os outros 50%, o Cruzeiro vai ser obrigado a gastar mais 30 milhões e meio de reais. Sinesterra tem enorme potencial, é muito bom jogador, mas não consegue atuar por conta da série de lesões, e isso já viu afetado, por exemplo, nos tempos de Bournemouth, que o comprou por 146 milhões de reais. Fala rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias importantes para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando realmente do Cruzeiro. Eu peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. A gente vai encerrar nossa edição desse vídeo por aqui, né? Logo mais, daqui a pouco, às 10 horas, 11 horas, meio-dia, teremos novos vídeos. Espero contar com a sua presença lá. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e vamos que vamos.